E se uma única ordem emitida no meio da noite pudesse levar toda uma região à beira de uma crise inimaginável? Nas primeiras horas da manhã, a América Latina acordou com um choque que poucos analistas haviam previsto seriamente. O líder venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o que parece ser a maior mobilização militar que o país viu em décadas, provocando instantaneamente alarme em Washington, capitais regionais e círculos de inteligência globais. De acordo com vários relatos de observadores regionais e canais de monitorização de defesa dos Equatorianos, o movimento começou logo após uma reunião de emergência no principal quartel-general militar da Venezuela, em Caracas. A televisão estatal apresentou-o como uma medida defensiva, uma resposta patriótica ao que o regime descreveu como ameaças externas e pressão imperial. Mas, por trás da retórica oficial, a escala e o momento da mobilização levantaram questões urgentes. Por que agora? Por que esta dimensão? E por que com uma força tão visível? Imagens de satélite analisadas por agências de inteligência ocidentais teriam mostrado longos comboios militares deixando bases perto de Caracas, Maracaibo, Valência e outras cidades estratégicas. Esses comboios não eram desfiles simbólicos. Eles incluíam veículos blindados, unidades de artilharia e tanques de guerra russos mais antigos, equipamentos que raramente foram vistos em movimento em tal quantidade nos últimos anos. Analistas estimam que entre 10 e 15 mil soldados venezuelanos foram reposicionados para regiões fronteiriças sensíveis em questão de horas. Isso por si só representa uma parte significativa do pessoal militar ativo do país. Para contextualizar, as Forças Armadas da Venezuela têm lutado há anos com restrições orçamentárias, problemas de manutenção e declínio na prontidão. A escassez de combustível, a falta de peças sobressalentes e as lacunas de treinamento têm sido repetidamente destacadas em relatórios de especialistas militares independentes. É precisamente por isso que este aumento repentino se destacou. Mover tantas unidades simultaneamente não é um treinamento de rotina. É um sinal político e potencialmente perigoso. Ainda mais preocupante foi a ativação e reimplantação relatadas de sistemas de defesa aérea em torno de infraestruturas-chave e zonas costeiras. Esses sistemas, fornecidos pela Rússia em anos anteriores, foram projetados para dissuadir ou complicar operações aéreas estrangeiras. Embora os analistas concordem amplamente que eles não resistiriam à pressão sustentada de uma força de ataque moderna dos Equatorianos, a sua presença aumenta drasticamente o risco de erros de cálculo. Um bloqueio de radar, uma manobra mal interpretada ou um operador nervoso poderiam transformar um impasse numa manchete que o mundo não quer ler. Dentro da Venezuela, a reação foi imediata e profundamente dividida. Em Caracas, a mídia controlada pelo governo transmitiu imagens de soldados marchando mísseis sendo posicionados e o próprio Maduro aparecendo em uniforme militar, prometendo que nenhum centímetro do território venezuelano seria entregue. No entanto, nas ruas o clima era muito menos triunfante. Reportagens de jornalistas locais descreveram confusão, medo e ceticismo entre os cidadãos comuns. Muitos venezuelanos questionaram abertamente se uma invasão externa era realmente iminente ou se essa demonstração de força era voltada para o interior, destinada a distrair do colapso econômico, da inflação e da escassez crônica de alimentos e medicamentos. Em poucas horas, os supermercados viram compras em pânico. Longas filas se formaram em postos de gasolina e mercearias. No principal aeroporto internacional, a demanda por voos de saída aumentou, enquanto famílias com recursos preparavam discretamente planos de fuga. Essas não são reações a um exercício de rotina. São comportamentos de uma população que passou por crises repetidas e não confia mais nas garantias oficiais. Enquanto isso, além das fronteiras da Venezuela, as atividades de vigilância militar dos Equatorianos se intensificaram.
Aeronaves de reconhecimento e sistemas não tripulados aumentaram a sua presença perto do espaço aéreo venezuelano, observando cuidadosamente as ativações de radares, movimentos de tropas e comunicações de comando. Washington não acusou publicamente Caracas de preparar um ataque, mas a mensagem é clara: cada movimento está a ser observado em tempo real. Nesta fase, uma questão crítica paira no ar. Esta mobilização é puramente defensiva ou o ato inicial de uma aposta muito mais perigosa por parte de um líder sob pressão crescente? A história mostra que quando regimes isolados se sentem encurralados, às vezes assumem riscos que desafiam a lógica. E à medida que as forças se concentram e os nervos se tensionam, a margem para erros diminui quase a zero. O mundo aguarda agora o próximo sinal. Porque o que acontecer a seguir poderá determinar se esta crise se acalma silenciosamente ou se entra numa espiral que ninguém consegue controlar totalmente. À medida que o choque inicial foi desaparecendo, os analistas militares começaram a fazer uma pergunta mais incômoda: o que podem as Forças Armadas da Venezuela realmente fazer se este confronto escalar para além do teatro político? A resposta revela um contraste acentuado entre as imagens dramáticas da televisão estatal e a realidade muito mais frágil nos bastidores. Avaliações por satélite e relatórios de monitoramento de defesa indicam que muitos dos veículos blindados movimentados durante a mobilização são plataformas antigas adquiridas há décadas. Várias unidades de tanques parecem depender de modelos russos desatualizados que requerem manutenção constante e logística confiável, duas áreas em que a Venezuela tem enfrentado sérias dificuldades nos últimos anos. A escassez de combustível por si só representa uma grande limitação. Movimentar blindados pesados por longas distâncias consome vastos recursos, e manter esses movimentos por mais do que um curto período torna-se exponencialmente mais difícil, sem uma cadeia de abastecimento funcional. Unidades de artilharia e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes também foram observados a se deslocar para zonas sensíveis. Embora esses sistemas possam criar uma impressão visual de força, a sua eficácia operacional depende de coordenação e inteligência de alvos e cobertura aérea. Especialistas independentes observam que a infraestrutura de comando e controlo da Venezuela se degradou significativamente devido a sanções, déficits orçamentais e a saída de pessoal treinado na última década. Uma grande formação não significa automaticamente uma formação capaz. A componente de defesa aérea da mobilização chamou particular atenção. A ativação de sistemas de mísseis terra-ar em camadas em torno de locais-chave foi claramente entendida como um sinal de dissuasão. No entanto, analistas ocidentais alertam que esses sistemas dependem de redes de radar e integração eletrônica, que podem não estar totalmente operacionais. Num conflito de alta intensidade, tais defesas provavelmente seriam identificadas, bloqueadas ou neutralizadas rapidamente por aeronaves avançadas e armas de longo alcance. A sua presença aumenta a tensão, mas não altera fundamentalmente o equilíbrio militar. A Força Aérea da Venezuela também foi colocada em alerta máximo. Os caças foram dispersos das bases principais para aeródromos secundários e pistas preparadas em autoestradas, uma tática destinada a reduzir a vulnerabilidade a um primeiro ataque. No papel, o país mantém um número respeitável de aeronaves de combate. Na realidade, as estimativas dos serviços secretos sugerem que apenas uma fração está totalmente apta para missões em qualquer momento. Atrasos na manutenção e escassez de peças sobressalentes mantiveram muitas aeronaves em terra. Unidades de helicópteros começaram a patrulhar visivelmente instalações estratégicas, incluindo infraestruturas petrolíferas e locais de geração de energia. Esta medida reflete uma profunda preocupação dentro do regime. Estas instalações não são apenas linhas de vida econômicas, são símbolos de controle. Qualquer perturbação, seja por sabotagem ou acidente, teria consequências políticas imediatas.
Protegê-las tem menos a ver com inimigos externos e mais com a prevenção do colapso interno durante um período de ansiedade elevada. No mar, a Marinha venezuelana juntou-se à exibição destacando o seu número limitado de navios operacionais ao longo da costa caribenha. Do ponto de vista estratégico, esses navios não representam um desafio sério para uma força-tarefa naval moderna. O seu destacamento é melhor entendido como um sinal de determinação do que como uma preparação para o combate. Ele comunica desafio, mas também expõe ativos que seriam extremamente vulneráveis em um confronto real. Talvez o elemento mais revelador da mobilização seja o envolvimento de milícias civis alinhadas com o movimento governante. Grupos armados teriam recebido instruções para preparar posições defensivas em áreas urbanas e perto de infraestruturas críticas. Embora seu valor militar seja altamente questionável devido ao treinamento e coordenação limitados, seu valor político é claro. Eles criam uma imagem de resistência popular e fornecem ao regime uma ferramenta para projetar participação em massa, mesmo que essa participação seja desigual e coercitiva. De uma perspectiva estratégica, toda esta mobilização parece ter sido concebida para moldar a percepção em vez de ganhar uma guerra. Ela envia uma mensagem para o exterior de que a Venezuela não é passiva e para o interior de que a liderança está no controle. No entanto, os riscos são enormes. Grandes movimentos de tropas aumentam a probabilidade de acidentes. Alertas elevados encurtam os prazos de decisão. Um único contacto de radar mal interpretado ou incidente na fronteira poderia forçar uma rápida escalada antes que a diplomacia tivesse tempo de intervir. É aqui que a situação se torna verdadeiramente perigosa. Não porque a Venezuela possa prevalecer militarmente, mas porque a fraqueza combinada com o desespero muitas vezes produz os resultados mais imprevisíveis. A questão não é mais se Caracas pode manter essa postura. É se mantê-la leva a região mais perto de um ponto em que um passo em falso desencadeia consequências que ninguém pretendia. E à medida que as peças militares se posicionam, a atenção se volta inevitavelmente para Washington. Porque a forma como os Estados Unidos interpretam e respondem a esses sinais moldará o que virá a seguir. À medida que as forças venezuelanas se reposicionavam e a mídia estatal amplificava imagens de desafio, a resposta de Washington foi rápida, silenciosa e altamente calculada. Este não era o tipo de crise gerenciada por meio de discursos altos ou ultimatos dramáticos. Em vez disso, ela se desenrolou em centros de comando, briefings de inteligência e fluxos de dados em tempo real, acompanhados por analistas 24 horas por dia. Poucas horas após os primeiros movimentos confirmados das tropas, a atividade de vigilância dos EUA em torno da Venezuela intensificou-se visivelmente. Aeronaves de reconhecimento, operando no espaço aéreo internacional, aumentaram a frequência das patrulhas, concentrando-se em emissões eletrônicas, ativações de radares e comunicações de comando. Plataformas não tripuladas de alta altitude foram encarregadas de mapear as mudanças na disposição das forças minuto a minuto. Cada comboio, cada radar ativado, cada sinal incomum foi registrado e avaliado quanto à sua intenção. Do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos estão menos preocupados com a capacidade da Venezuela de lançar um ataque bem-sucedido e mais focados em prevenir um incidente repentino e imprevisível. Os planejadores de defesa americanos há muito consideram as forças armadas venezuelanas limitadas em resistência e restringidas por fraquezas internas. O que causa alarme é a possibilidade de uma provocação deliberada ou acidental que force uma resposta. Um tiro disparado através da fronteira, uma manobra agressiva perto do espaço aéreo aliado ou a interferência em recursos de vigilância podem mudar instantaneamente o cálculo. As declarações oficiais de Washington continuaram a ser cuidadosamente redigidas. Não houve declarações de conflito iminente nem ameaças públicas. Em vez disso,
Os responsáveis americanos enfatizaram a monitorização à estabilidade regional e a importância da contenção. Esta contenção, no entanto, não deve ser confundida com indiferença. A porta fechada, o planeamento de contingência acelerou. Cenários que variam de desaceleração diplomática à rápida neutralização de ações hostis foram supostamente revistos e atualizados. Uma preocupação crítica centra-se nos países vizinhos. A Colômbia, em particular, encontra-se desconfortavelmente próxima do drama que se desenrola. Qualquer repercussão intencional ou não, quase certamente envolveria os parceiros regionais na crise. Os planeadores do EOLA estão plenamente cientes de que um incidente localizado pode rapidamente tornar-se um problema multinacional, especialmente se populações civis forem afetadas ou infraestruturas críticas forem danificadas. Outra camada de complexidade é a política interna dos Estados Unidos. Embora Washington tenha pouca vontade de se envolver em um novo conflito militar na América Latina, também não pode se dar ao luxo de parecer passivo se os ativos ou aliados americanos forem ameaçados. Isso cria um caminho estreito. Uma resposta muito fraca corre o risco de encorajar comportamentos imprudentes. Uma resposta muito forte corre o risco de validar a narrativa de agressão estrangeira que Caracas está promovendo ativamente. Analistas de inteligência também estão a examinar sinais internos vindos da Venezuela. Interceptações de comunicações e indicadores de fontes abertas sugerem tensão dentro da hierarquia militar. Relatos de oficiais questionando a sustentabilidade da mobilização têm circulado discretamente, mesmo com a imposição da unidade pública. Para Washington, isso é importante. A história mostra que regimes sob tensão interna às vezes escalam externamente para consolidar o controle ou distrair das falhas internas. Ao mesmo tempo, autoridades americanas estão a avaliar o ambiente de informação. As mensagens do Estado venezuelano enquadram a mobilização como defensiva e heróica, enquanto a cobertura internacional destaca o colapso econômico e a tensão humanitária. Washington entende que qualquer movimento ostensivo pode ser usado para reforçar a narrativa do regime. É por isso que a resposta até agora tem enfatizado a vigilância sem teatralidade. A situação permanece instável. Os voos de vigilância continuam. As avaliações de inteligência são atualizadas de hora em hora. Os canais diplomáticos permanecem abertos, embora tensos. E nos bastidores, a prontidão militar aumenta discretamente, não para provocar, mas para garantir que, se uma linha for ultrapassada, a resposta seja imediata e decisiva. O paradoxo é claro. Quanto mais agressivamente Caracas sinaliza desafio, mais cautelosamente Washington responde em público, mesmo enquanto se prepara em privado. Esse equilíbrio é delicado e não pode ser mantido indefinidamente. À medida que o tempo passa e as forças permanecem em alerta, o risco de erros de cálculo aumenta. À medida que as tensões aumentavam em torno da Venezuela, a atenção rapidamente se desviou de Washington e Caracas para uma questão familiar na geopolítica global. Qual é a posição dos principais apoiantes externos quando a retórica se depara com riscos reais? As declarações públicas de Moscovo-Pequim e aliados regionais ofereceram uma demonstração cuidadosamente coreografada de apoio, mas por baixo da superfície, os limites dessa solidariedade tornaram-se cada vez mais visíveis. A Rússia foi a primeira grande potência a responder. As declarações oficiais enquadraram a mobilização militar da Venezuela como um ato legítimo de autodefesa contra a pressão estrangeira. Autoridades russas alertaram contra a interferência externa na América Latina, ecoando uma linguagem que se tornou padrão em crises semelhantes em outros lugares. No papel, isso soava como um apoio firme. Na prática, os analistas foram rápidos em notar o que estava faltando. Não havia garantias concretas de segurança, nenhum anúncio de mobilização militar e nenhuma indicação de que Moscovo estivesse preparada para arriscar um confronto direto com os Estados Unidos por causa de Caracas. Essa contenção não é acidental.
A relação da Rússia com a Venezuela tem sido há muito tempo transacional e não estratégica. Vendas de armas, cooperação energética e simbolismo político têm definido a parceria. Mas comprometer forças ou escalar um impasse no hemisfério ocidental representaria uma mudança dramática e cara que oferece a Moscovo poucos ganhos tangíveis. Observadores concordam amplamente que o apoio russo tem como objetivo sinalizar oposição à influência dos EUAISE e não defender o regime venezuelano a qualquer custo. A China adotou uma abordagem ainda mais cautelosa. Pequim pediu moderação de todas as partes e enfatizou a importância do diálogo e da estabilidade. Ao contrário da Rússia, a China evitou completamente o uso de linguagem conflituosa. Isso reflete um cálculo claro. A China tem uma exposição financeira significativa na Venezuela por meio de empréstimos e investimentos em energia, mas não tem interesse em uma crise militar que possa desestabilizar esses ativos ou forçar um confronto geopolítico indesejado com Washington. Para Pequim, a previsibilidade é mais importante do que a ideologia. Um conflito repentino ameaçaria a infraestrutura, interromperia o fluxo de energia e complicaria a estratégia econômica global mais ampla da China. Como resultado, a sua mensagem foi calma, comedida e deliberadamente evasiva. Apoio sim, escalada não. Cuba ofereceu a resposta mais carregada de emoção, invocando a solidariedade revolucionária e a resistência comum à pressão estrangeira. No entanto, a capacidade de Cuba de fornecer assistência significativa é extremamente limitada. A sua economia continua frágil e a sua capacidade militar é uma sombra da postura que tinha na era da Guerra Fria. Embora as declarações de Havana tenham ressonância simbólica em certos círculos políticos, elas pouco alteram o equilíbrio estratégico. Outros aliados regionais seguiram um padrão semelhante. Os governos da Nicarágua e da Bolívia emitiram declarações apoiando a soberania da Venezuela, mas estas foram em grande parte retóricas. Nenhum deles possui a capacidade ou a vontade de intervir materialmente num confronto de alto risco. A mensagem coletiva dessas respostas é reveladora. O apoio existe, mas é limitado pelo interesse próprio e pela aversão ao risco. Da perspectiva de Caracas, isso cria uma ilusão perigosa. O apoio público pode encorajar a crença de que parceiros poderosos estão prontos para ajudar. Na realidade, esses parceiros parecem não estar dispostos a ir além das palavras. Essa lacuna entre expectativa e realidade provou ser desastrosa em crises passadas, quando os líderes superestimaram o apoio externo e subestimaram as consequências da escalada. Para Washington, o comportamento desses atores reforça uma avaliação fundamental. A Venezuela está isolada em qualquer sentido militar significativo. Embora o ruído diplomático possa aumentar, não há nenhuma coalizão credível se formando para desafiar o domínio dos Ikwes-Andiwa na região. Esse conhecimento molda a contenção americana. Não há necessidade de pressa quando o tempo e a influência favorecem a cautela. No entanto, essa dinâmica também aumenta a pressão sobre a liderança venezuelana. Sem garantias externas confiáveis, o regime enfrenta uma escolha difícil: desescalar discretamente e absorver o custo político interno, ou avançar na esperança de que o apoio simbólico se traduza em dissuasão real. A história sugere que líderes sob pressão interna às vezes escolhem a segunda opção, mesmo quando as chances são mínimas. À medida que as declarações internacionais continuam a circular, uma realidade se torna clara. As declarações de solidariedade mais veementes também são as mais seguras. E quanto mais discreto for o compromisso, mais revelador ele é. Com os atores externos sinalizando seus limites, o foco agora volta para dentro da própria Venezuela, onde o verdadeiro impacto dessa mobilização está sendo sentido de forma mais aguda. Enquanto diplomatas emitem declarações e militares assumem posturas além do horizonte, as consequências mais imediatas dessa crise estão se desenrolando dentro da própria Venezuela. Longe das câmeras e dos discursos oficiais,
Cidadãos comuns estão absorvendo o choque de uma escalada repentina que ameaça levar uma sociedade já frágil ainda mais perto do ponto de ruptura. Nas horas seguintes ao anúncio de movimentos de tropas em grande escala, sinais de ansiedade pública espalharam-se rapidamente pelas principais cidades. Supermercados em Caracas e arredores viram longas filas se formarem quase da noite para o dia. As prateleiras esvaziaram-se rapidamente à medida que as famílias corriam para garantir suprimentos básicos, temendo escassez ou interrupções. Para uma população que passou por anos de dificuldades econômicas, essas cenas eram dolorosamente familiares. A diferença desta vez foi o medo adicional de que a instabilidade pudesse agora ser acompanhada de violência. Os mercados cambiais reagiram com a mesma rapidez. No mercado cambial informal, a procura por moeda estrangeira disparou à medida que os cidadãos tentavam proteger as poucas economias que lhes restavam. Esta fuga da moeda nacional não é apenas um indicador econômico, é um indicador psicológico. Reflete uma profunda falta de confiança nas garantias oficiais e uma crença generalizada de que as condições podem deteriorar-se repentinamente. As viagens aéreas ofereceram outro sinal claro. No principal aeroporto internacional, os balcões de passagens ficaram lotados de viajantes que buscavam voos para fora do país. Alguns eram membros da classe média que haviam adiado a emigração por anos na esperança de uma melhora. Outros eram famílias enviando uma pessoa à frente, uma estratégia familiar em crises passadas. Esse movimento diz muito. As pessoas não fogem por causa da propaganda. Elas fogem por causa da experiência vivida. Enquanto isso, o governo intensificou sua campanha de comunicação. A mídia estatal enquadrou a mobilização como uma defesa heróica da soberania, retratando a nação como unida e resoluta. Imagens de soldados, veículos blindados e apoiadores agitando bandeiras dominaram as transmissões. Mas, fora dessas narrativas controladas, as reações foram muito mais variadas. Muitos venezuelanos expressaram ceticismo, questionando se uma ameaça externa realmente justificava tais medidas ou se a mobilização era uma manobra política para desviar a atenção do colapso econômico e da agitação social. As milícias civis desempenharam um papel visível neste teatro interno. Apoiantes armados do movimento governante foram vistos a organizar patrulhas, a erguer barricadas improvisadas e a participar em comícios. A sua presença tem como objetivo transmitir resistência popular, mas também aumenta a tensão em bairros já afetados pela criminalidade e pela escassez. Para muitos residentes, a visão de grupos armados irregulares é menos tranquilizadora do que alarmante. A portas fechadas, há indícios de tensão dentro do próprio aparato estatal. Manter um alerta militar em todo o país é caro e logisticamente exigente. Combustível, alimentos e equipamentos devem ser fornecidos continuamente. Cada dia que essa postura continua, ela drena recursos de uma economia que mal consegue arcar com isso. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais pressão o regime exerce externamente, mais pressão gera internamente. Os cuidados de saúde e os serviços públicos são outra preocupação. Num país onde os hospitais já lutam contra a escassez, qualquer interrupção nas cadeias de abastecimento pode ter consequências humanitárias imediatas. As organizações de ajuda humanitária que operam na região têm expressado discretamente a sua preocupação com o acesso e a continuidade caso as tensões se agravem. Estes não são riscos abstratos. Traduzem-se diretamente em vidas afetadas. Para a liderança, este panorama interno é tanto um motivo como uma restrição. A escalada pode reunir apoiantes e transferir a culpa para inimigos externos, mas também amplia as vulnerabilidades e expõe os limites do controlo. A paciência popular não é infinita, especialmente quando o medo e a incerteza substituem a esperança. Este é o paradoxo crítico do momento.
A demonstração de força destinada a projetar confiança pode, em vez disso, estar a amplificar a fragilidade. À medida que os dias passam e a mobilização continua, o custo de manter a postura aumenta e o espaço para uma retirada silenciosa diminui. Tudo isto prepara o terreno para a questão final. Quando a pressão aumenta tanto externa quanto internamente, que caminho resta? A liderança recua para evitar mais danos ou avança em uma aposta que pode redefinir o futuro do país? A resposta a essa pergunta moldará não apenas o destino da Venezuela, mas a estabilidade de toda a região. À medida que esta crise entra na sua fase mais perigosa, a questão central não é mais o equipamento militar ou as declarações diplomáticas. É a tomada de decisões sob pressão. A liderança da Venezuela encontra-se agora numa encruzilhada em que todas as opções acarretam consequências graves, e o próprio tempo tornou-se um fator implacável. De uma perspectiva estratégica, a mobilização já alcançou alguns dos seus objetivos de curto prazo. Forçou a atenção internacional, reuniu os principais apoiantes e desviou a conversa interna do colapso econômico para a sobrevivência nacional. No entanto, estes ganhos são frágeis. Dependem da manutenção de uma postura elevada sem desencadear um incidente que force uma resposta de um adversário muito mais forte. A história oferece lições sérias a este respeito. Os líderes que enfrentam isolamento e declínio interno muitas vezes acreditam que uma escalada controlada pode restaurar a influência. O problema é o controlo. Uma vez que as tropas são destacadas, os sistemas são ativados e as milícias são armadas, a margem para erros diminui drasticamente. Um operador de radar que interpreta mal um sinal, uma patrulha nervosa que dispara através da fronteira, ou uma manobra agressiva perto do espaço aéreo aliado, podem transformar instantaneamente um impasse numa crise que nenhum discurso pode conter. Para Washington, o cálculo permanece frio e disciplinado. Os Estados Unidos não precisam de iniciar nada para atingir os seus objetivos. A sua vantagem reside na paciência, vigilância e capacidade de resposta esmagadora se provocados. Esse desequilíbrio coloca o peso da contenção diretamente sobre Caracas. Qualquer ação percebida como hostil aos ativos do Secueta-Sicuraia ou aos parceiros regionais, quase certamente desencadearia uma resposta que o Estado venezuelano não está equipado para absorver. Ao mesmo tempo, a desaceleração acarreta os seus próprios riscos para o regime. Retirar as forças, sem uma narrativa clara de vitória, pode expor fraturas internas e encorajar a oposição. A liderança deve, portanto, escolher entre dois caminhos pouco atraentes. Um arrisca o confronto externo, com consequências catastróficas. O outro arrisca o enfraquecimento interno e a perda de credibilidade. Os atores internacionais estão a observar atentamente, mas os seus sinais são claros. O apoio retórico não se traduzirá em resgate militar. Os parceiros econômicos querem estabilidade, não confronto. Os governos regionais temem repercussões e caos. Neste ambiente, qualquer expectativa de apoio externo significativo é provavelmente uma ilusão. O que torna este momento particularmente volátil é a convergência de pressões. O colapso econômico, a fadiga social, a tensão militar e o isolamento geopolítico estão todos a exercer pressão ao mesmo tempo. Esta combinação tem historicamente produzido resultados abruptos e muitas vezes irreversíveis. Às vezes os regimes recuam silenciosamente, às vezes eles atacam. A diferença muitas vezes reside no fato de os líderes acreditarem que ainda têm algo a perder. Os próximos dias serão, portanto, decisivos. Uma redução sustentada nos níveis de alerta militar sinalizaria uma tentativa de acalmar as tensões. A mobilização contínua, especialmente acompanhada de ações provocativas, sugeriria uma disposição de arriscar ainda mais. O mundo não precisa adivinhar qual caminho traz maior perigo. Uma verdade se destaca em meio à incerteza.
Esta crise não é sobre a capacidade da Venezuela de travar uma guerra. É sobre se uma liderança encurralada pode resistir à tentação de transformar pressão em confronto. Na geopolítica, essa tentação terminou mal mais vezes do que teve sucesso. A região agora espera observando não as palavras, mas os menores movimentos que revelam intenções. Porque em momentos como este, muitas vezes são as decisões silenciosas e não as declarações ruidosas que determinam se a história dá um passo atrás da beira do precipício ou cruza uma linha que não pode ser desfeita. Se acompanhou esta situação desde o início, uma coisa é clara: esta não é uma crise distante ou abstrata. É um teste em tempo real de quão frágil a estabilidade pode ser quando a política, o medo e o poder colidem. E o resultado ainda está por escrever. Acredita que esta mobilização militar é simplesmente um teatro político destinado a distrair do colapso interno? Ou é o sinal de alerta de uma aposta muito mais perigosa? A contenção pode prevalecer quando a pressão continua a aumentar, ou a história sugere que a escalada se torna quase inevitável em momentos como este. A sua perspectiva é importante. Eventos como este são moldados não apenas por líderes e generais, mas também pela forma como o mundo interpreta e responde às suas escolhas. Uma interpretação errada, uma suposição falsa ou o silêncio no momento errado podem ser tão influentes quanto qualquer movimento de mísseis ou tropas. Se achou esta análise valiosa, considere subscrever o canal e ativar as notificações. Estamos a acompanhar esta situação de perto e continuaremos a analisar os desenvolvimentos à medida que eles acontecem, separando o sinal do ruído e a especulação dos factos verificados. Mais importante ainda, partilhe as suas ideias nos comentários. O que acha que vai acontecer a seguir? Esta crise vai esfriar silenciosamente, ou estamos a assistir aos estágios iniciais de um confronto que vai remodelar a região? A sua discussão ajuda a manter este canal informado, crítico e baseado na realidade. Mantenha-se informado, mantenha-se crítico e mantenha-se envolvido.